A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Sem mais delongas, milongas e gelongas. Boa noite, Thaís Soares. Hoje temos um convidado muito especial. Deixa eu abaixar o som um pouquinho. É mais que especial. É mais que especial. Principalmente para aqueles que gostam de aprender a falar em público. Pois é, com certeza. E muitas pessoas estão acompanhando. A gente já ouviu muitas vezes o nome dele aqui. É, né? Falou muito dele aqui já. Boa noite, Fernando Lazzarin. Aê! Boa noite. Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo, Fernando. Eu que agradeço o convite da rádio e dos amigos. Muito legal, temos muita gente no estúdio hoje, né? Vamos cumprimentar o pessoal do Facebook primeiro, Sim. né? Vamos lá. Oi, gente. Tudo bem com vocês aí, Claudinei? Sejam bem-vindos, vamos chegando. O Dito, Benedito Lenoy, Meu professor. professor do Fernando. De você semana passada também. Vai apresentando enquanto eu vou agitando os microfones, Thaís, por favor. Boa noite ao pessoal da Rádio Nova Era. É isso aí. Muito bom, tem gente lá fora, tem gente aqui dentro, tem gente em todo Não lugar. tem noção, o Fernando, ele tem um fã-clube, de verdade, ele tem um fã-clube, e esse fã-clube veio aqui hoje prestigiar ele, porque é a primeira vez que o Fernando se apresenta numa rádio. É isso, né, Exatamente. Fernando? É a primeira vez na rádio. Pois é, mas palestrante, quantos anos? A gente fala em público há 20 anos. 20 anos. Mas é Só a primeira isso. vez na rádio, olha que honra nossa. Só isso, só 20 anos. Só 20 anos. Então vai, apresentando o pessoal. Aqui a Duda, seja bem-vinda, Duda, que é filha da Gi, seja bem-vinda, que já veio com a gente também. A Neuza, mais uma vez, tá aqui com a gente. Karen Liza, dá um oi pra todo mundo. Oi, galera! A Pri, nossa Boa noite. estagiária favorita. Boa noite. Ela tá com a pilha fraca. E é isso aí, nosso Muito estúdio bem, de hoje, muita legal, alegria. que bom, uma sexta-feira diferente, final do ano chegando, né? Vamos fazer a nossa prece e temos muito o que conversar hoje com o Fernando. O Fernando tem muito o que nos ensinar, certo? Com certeza. E quem vai fazer a nossa prece é a... O... Ah, o nosso estúdio tá cheio pra isso hoje, né? Escolhe, Fernando, você escolhe. Nossa. Eu escolho. É. Fica à vontade. Então eu vou escolher a Neuza. A Neuza. Só uma licencinha, Fernando. Depois a gente volta, tá? Não vai sair daí? Vem. Não, tá aqui, ó. Muito bem, vamos lá, Neuzinha. Vou pôr um fundinho musical agora que o pessoal do Facebook nos ouve, né? Então vamos colocar até a vinhetinha que eu não coloquei, ó. A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Muito bem, vamos lá, Neuzinha. Vamos então, neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, aos nossos irmãos maiores da espiritualidade, que nesse momento envolva todos nós aqui, aonde esses nossos irmãos alcançarem a este programa, onde alcançar as ondas não só do rádio, mas também pela internet. Que todos eles sejam agraciados com muita paz, com muita luz, que possam entender um pouquinho mais dessa doutrina tão abençoada, que tanta luz traz a todos nós. Que a luz do Mestre Jesus possa aconchegar a todos os irmãos nossos, seja eles encarnados ou desencarnados. Que a luz do Mestre, em forma de aquele abraço amigo, nos envolva a todos. Que envolva o nosso amigo Fernando, que hoje falará, Mestre Jesus, dos teus ensinamentos e dessa doutrina que tanto nos traz ensinamento e conforto para os nossos corações. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, amigos espirituais, por nos dar esta oportunidade de trazer a luz do Mestre Jesus junto de todos nós. Que assim seja. Que assim Seja. Programa espírita Caminho de Luz.
Vamos lá. Então vamos ajeitar. Porque o Fernando é muito alto. É que o Fernando E tá pegando o... não vai ter muito o que fazer, Benedito. O Dito tá falando que o microfone do Ju tá pegando... Tá em Só você. se o Fernando for um pouquinho mais pra cá. Só se a gente inverter Pro meio. de novo. Não, né? vem Que pro aí meio um pega pouquinho em só, mim. Fernando. Então vai. Aí só pra ser. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Gente, olha que legal, a gente tá fazendo tudo isso ao vivo. Maravilhoso, adoro. Aí, ó, eu vou puxar o meu bem pra cá, eu não preciso aparecer, quem precisa aparecer é o Fernando. É isso aí, é verdade, também acho. Certo? É isso aí. Então vamos lá. Show de bola. Bora lá? Gente, o tema que foi proposto, inclusive, pelo Fernando, é o espiritismo na sua expressão mais simples. Será que o espiritismo é difícil de entender? O pessoal vai comentando, quem tiver perguntas, fiquem à vontade, tiver dúvida, tiver comentário, vai ser muito bem-vindo, tá? Então, e a gente ouve muito nas casas espíritas que a gente precisa estudar. Você já ouviu isso alguma vez, Júlio? Várias vezes. Várias vezes. Ele foi um que me falou uma vez. Que precisamos estudar, né? E muitas vezes a gente percebe que alguns param no meio do caminho, exatamente, é muito difícil, né? E a gente para estudar, e a palavra estudo, de certa forma, já nos causa, né? Um tanto que um pouco de medo, um pouco de repulsa, não sei, isso é a palavra estudo, né? E o tema que foi proposto hoje pelo Fernando, o Espiritismo na sua expressão mais simples, é um opúsculo, que depois o Fernando vai explicar pra gente o que é um opúsculo. É um opúsculo, olha que palavra linda. Eu já arrepiei aqui. Pois é. Que isso aí? De Kardec, que foi trazido pra gente em 1862. Mas a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pro Fernando, por que você escolheu esse tema pra gente falar hoje à noite? Bom, nós vivemos num mundo, atualmente, em que as pessoas andam ansiosas, sem tempo, irritadas. E toda vez que isso ocorre, é mais difícil a concentração. É mais difícil para que a gente leve um assunto do começo ao fim. É só reparar quantas pessoas hoje estão esgotadas no final do dia. Ô, Fernando, pera só um pouquinho. Você tá ligado o microfone em cima, sim, tá? Ju. Ai, não tava. Não tava. Agora E tá. agora? Gente, desculpa, foi falha aqui. Eita aí, Você Soares. teria condições, por gentileza, de repetir? Vamos lá. Tava desligado o microfone dele. Nós estamos vivendo num mundo com internet, uso abusivo de celulares, onde isto está Tô ajeitando, pode ir. nos levando à ansiedade, nos está levando a esgotamento, muitas vezes, de nossas energias. E está difícil para que a gente possa se concentrar em alguma coisa que leva algum tempo a mais. Então, o Espiritismo, em sua expressão mais simples, é um complêndido de todas as obras básicas, que são 5, mas que são livros bastante técnicos para que a gente possa estudar. Allan Kardec, em toda a sua genialidade, em toda a sua amparo espiritual, ele preparou um livro para que as pessoas pudessem, à sua época, pegar, ler em talvez algumas horas e entender todos os fundamentos da doutrina espírita. Todos eles. A questão do Criador, o quem é Jesus, como é a nossa evolução espiritual. Em um pequeno livro, um opúsculo, com 16, 17 páginas. E então é por isso. O estudo doutrinário mais profundo, ele é fundamental, porque assim nos pedia Dr. Bezerra de Menezes, que nós devíamos estudar e estudar bastante. As casas espíritas, em geral, têm seus grupos de estudo, certo? Mas este livrinho, com 150 anos de idade, ele vem para uma época de grande falta de tempo nossa, certo? É um livrinho muitas vezes esquecido por nós espíritas. Muitos dos espíritas se perguntariam: vocês conhecem o espiritismo em sua expressão mais simples?
ninguém conhece, certo? E este vem de uma preocupação minha também, que muitas casas espíritas não estão colocando as obras de Kardec na frente da livraria. Colocam todas, mas a codificação sempre que deveria ser a primeira, né? E este livrinho traz isso daí. Em algumas horas a gente consegue ter toda a expressão da doutrina espírita e qualquer pessoa pode ler. Ele é escrito de uma forma que todas as pessoas podem entender. Podem não concordar, podem achar que isso não é nada disso, mas vão entender o que está escrito. Tá. Muito bem. Inclusive, eu queria até colocar aqui uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, onde o Espírito de Verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Inclusive, é uma frase que a gente tem adesivada na parede aqui do centro, né? E aí, exatamente por esse instruí-vos, né, que nos gera uma curiosidade, instruí-vos, né? Então, vamos lá. Vamos estudar. Vamos estudar. Exatamente. Esse tema, como você mesmo já colocou, é o nome de um opúsculo. Gente, o opúsculo... Traduz opúsculo, por favor, Fernando, para todo mundo. O opúsculo seria uma forma do autor expressar uma ideia, expressar um pensamento, um tema, mas ele não tem profundidade, ele não tem toda aquela carga de estudos, de referências. Ele é simplesmente o que nós podemos chamar de guia rápido. Aquilo que a gente pega, lê e tem a informação. Muito bem. Isso é o? Isso é o? Opúsculo. 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 Exatamente. Um livreto. Pode ser, né? Um livreto. É um resuminho. Páginas. Um resumo, isso. Ó, só rapidinho, tem sorteio sim, a gente acabou de... esqueceu de falar, né? Tem sorteio do livro, vai falando eu quero aí, a Pri vai anotando, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E valeu todo mundo aí. Denis, gente. Leon Denis. E o pessoal aí que tá nos auxiliando no som, beleza, a gente deu tudo certo agora, tá? Vamos que vamos. Bora lá. Acho que as meninas podem participar aqui, gente. Acho que sim, né, Pri? A Pri que manda aí, tá? Esse tema, escrito em 1862, como a gente falou, até essa data, o Evangelho segundo o Livro dos Espíritos já havia sido escrito em 1857. O Livro dos Médiuns já havia sido escrito em 1861. 61. E são livros já muito completos. O Livro dos Médiuns, o manual dos médiuns. Manual, né? De como praticar a mediunidade. Exato. O Livro dos Espíritos, bom, tá aí. Com todo o fundamento básico da doutrina. Por que ele decidiu resumir isso? E sem contar que já haviam muitas revistas espíritas até essa data também, que já tinha muita informação, né? Sim. Kardec... Ele decidiu, então, escrever esse livrinho? Em 1862, Kardec fez uma espécie de caravana pela França, divulgando a doutrina, certo? Existe também um outro livrinho dele que se chama Viagem, de 1862, que foi justamente... Por quê? Porque a doutrina começava a tomar um corpo mais homogêneo, com estudiosos, com a revista espírita, que já estava sendo editada. E ele notou que o que ele falava nas palestras, nos congressos, tinha uma certa aceitação, mas também ele precisava fazer essa divulgação mais rápida, porque o Livro dos Espíritos, ele é muito legal, muito interessante, nós temos que ler ele sempre. Fundamental, né? Mas ele leva tempo para ser estudado. Ele contém tudo, ou seja, o que tem no opúsculo, nós temos na doutrina, no Livro dos Espíritos, com certeza. Mas é aquela história da referência rápida, para a gente aprender, bater o olho e já fazer. A espécie de checklist e principalmente como que esse processo, essa evolução de quando começa o espírito, o princípio inteligente, a reencarnação, o porquê da reencarnação, tudo isso nós encontramos. E a ideia também seria iniciar os estudos por ele,
e depois fazer o aprofundamento através das obras básicas. Quando surgiram os livros do Dr. André Luiz, eles vieram completar as obras da codificação. Tanto é que André Luiz é chamado de o repórter do mundo espiritual. Porque em Kardec nós entendíamos como se processavam os planos. Acontece que com o André Luiz nós entrávamos dentro do plano em nossa imaginação. Ou seja, o que é o nosso lar? Quando ele descreve as colônias, os mensageiros, os protetores, os governadores, certo? Então, Allan Kardec não falou disto, porque não era necessário. Agora, a partir de Chico, é que nós pudemos nos aprofundar no mundo espiritual. Pode ver que todos os livros de Dr. André Luiz, naquela sequência, né, que é o Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz e tudo mais, ele traz tudo isso. É como se nós estivéssemos, né, no mundo espiritual, mas entendendo através do mundo material. Porque ele fala de obsessores, fala dos espíritos de luz, fala da casa, do trabalho, do bônus hora, que é o equivalente, seria o nosso dinheiro, para que nós pudéssemos mergulhar no plano espiritual. Na verdade, acho que vem na ordem certa, né? Isso, vem na ordem correta. Exato. Na ordem correta do nosso aprendizado. E sem contar que Kardec é o cara, para mim ele era o cara. Ele, até com o espírito pedagogo, né? Como ele era pedagogo, ele foi fazendo numa ordem muito bacana para todo mundo conseguir compreender mesmo, né? O espiritismo na sua expressão mais simples, né? Exato, essa que é a ideia. Muito bem. E ele foi dividido, inclusive, em 3 capítulos, que é o histórico do espiritismo, resumo do ensino dos espíritos e as máximas extraídas dos ensinos dos espíritos. Queria que você falasse um pouco desses 3 capítulos. O ensino da doutrina espírita, muitas vezes, ela esquece do histórico da nossa doutrina. Tá? Existe uma crença em muitas pessoas de que Allan Kardec teve uma ideia e escreveu os livros, certo? Não foi assim que aconteceu, tá? Na verdade, nós consideramos o moderno espiritismo a partir de 1848, quando nos Estados Unidos tiveram a manifestação das irmãs Fox em sua casa, com as batidas, e depois vieram na França as mesas girantes, muito conhecidas também. Mas também, esse fenômeno, ele não ocorreu na França só. Ele ocorreu na Itália, ele ocorreu na Espanha, ele ocorreu em Portugal, nos próprios Estados Unidos. Tá? Tanto é que tem um livro chamado As Mesas Girantes e o Espiritismo. É um livro que mostra reportagens de jornal da época, isso lá para 1854, quando acontecia tudo isso na Alemanha, na Áustria, na Itália, na França, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra principalmente. Todo o fenômeno das mesas girantes ocorreram simultaneamente no mundo todo. Certo? Então, quer dizer, no mundo todo estava acontecendo um fenômeno onde alguém perguntava e através de pancadas, através de códigos, espíritos davam uma resposta inteligente. Isso foi simultâneo? Sim, foi de forma simultânea. A partir de 1848, que teve o início, o ponto histórico. 48 seria o ponto histórico. A partir de 1850, 51, isso foi intensificando e chegou no auge, né, no período de Kardec, que foi no ano de 56, que ele teve aí o conhecimento, e depois vieram as médiuns, para que depois ele pudesse fazer a codificação do livro dos Espíritos. Certo? Então, esse histórico é que pouca gente conhece. Então, muitos dos detratores, pessoas que acreditam que a doutrina espírita não seja assim para valer, né,
ela não é fruto do trabalho, da imaginação de Allan Kardec. Ela é fruto de todo um conjunto de fenômenos, de fatos muito bem documentados em livros, inclusive no Brasil. Inclusive teve manifestação no Brasil, em jornais, e que isso foi dando corpo para que a doutrina acontecesse. Tanto é que Kardec nem acreditava em nada disso. Ele entendia que isso acontecia por uma coisa chamada magnetismo, que estava muito em moda na época, certo? Ou seja, os ímãs e tudo isso era uma grande novidade. Então ele imaginava que isso tudo devia ser uma forma de magnetismo. Mas a partir do momento que ele viu o fenômeno e que eles perguntavam e tinha uma resposta inteligente, aí ele começou a estudar o assunto. E ele dizia: vi nisso a minha busca de toda uma vida. E realmente, né? Então foi isso que aconteceu. Então a primeira parte desse opúsculo é isto, certo? A segunda parte é a doutrina espírita na sua essência, certo? São várias afirmações. Tanto é que essa parte não tem uma discussão, não tem nada. São pontos centrais, certo? Então, o que é Deus? Então eles falam o Criador, tá? Eles têm, nesse livro, tem uma definição muito bonita sobre as revelações, né? Então fala ali que Moisés arou a terra, Jesus plantou e o Espiritismo colheu, certo? Fala do princípio inteligente, que ele inicia, mas nós não temos conhecimento de como isso se inicia. Também diz que Deus, né, causa primária de todas as coisas, ele tem que ser perfeito em tudo o que acontece. Ele não pode ter um ponto imperfeito. Ele tem que ser perfeito em tudo. Então, se tudo que ocorre é por permissão divina, tudo que ocorre é perfeito. Por mais que nós entendamos que seja injusto. E por mais que a gente faça isso não parecer perfeito. Não, né? Parecer perfeito, certo? E principalmente, a doutrina espírita, ela trouxe uma grande novidade, por isso ser chamada de terceira revelação. Ela não trouxe o conceito de reencarnação, porque isso já era conhecido, né? O conceito de reencarnação já era muito conhecido. Ele não trouxe o conceito de comunicação com o mundo espiritual. Isso desde os egípcios já era conhecido, tá? Mas ele trouxe o conceito de que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Isso não acontecia antes. Em todas as religiões, seja no budismo, no islamismo, no judaísmo, todas as religiões, no cristianismo da época, tinham um conceito de que o bom vinha de Deus e o ruim vinha do diabo. Esse é o conceito que ainda vigora e que nós entendemos o porquê. Agora, a doutrina espírita, ela trouxe o inverso. Ela trouxe o conceito de que o bom acontece por nós e o ruim também. Essa é a grande revelação da doutrina espírita, e de que nós vamos caminhar de acordo com aquilo que nós vamos praticar, tá? Então, nessa segunda parte, ela traz esses conceitos básicos, né, sobre o perispírito, sobre por que reencarnamos, que não reencarnamos para pagar, mas reencarnamos para evoluir intelectualmente e moralmente. Moralmente é mais difícil, intelectualmente é bem mais fácil, certo? E em geral nós evoluímos mais intelectualmente, porque exige muito menos de confrontar o nosso orgulho, né?
Intelectualmente a gente pega um livro, vai, estuda e aprende. Agora, moralmente, nós temos que perdoar. Nós temos que amar o próximo. E é difícil, hein, Fernando? Essa é a parte difícil. Legal Caramba. seria se a gente levasse tudo paralelo, né? Mas é muito exatamente. difícil, né? O intelecto geralmente está mais à frente. E na terceiro item são instruções para o nosso dia a dia. O que eu acho mais legal, certo? E vem escrito claramente ali, olha, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, certo? Então que é como se fosse uma receitinha de bolo. Então, em 17 páginas, né, através da genialidade de Kardec, nós entendemos a história da doutrina, entendemos por que ela existe, entendemos os seus princípios básicos e o que ela faz de bem na nossa vida. Só isso. É só isso. Então, para quem não estudou ainda o Espiritismo e está pensando, estudar, gente, adquira agora. Não estou fazendo propaganda. Vou fazer propaganda para a Candeia porque ela que sorteou pra gente, ela que deu o livro pra gente aqui. Adquira o Espiritismo na sua expressão mais simples. Pode falar que pode baixar na internet? Não pode. Não existe na internet esse livro, existe. só na Candeia. Só na Candeia vocês vão encontrar esse livro. E agora não tem mais desculpa, né, Fernando? Não tem mais desculpa. Ó, a gente tá falando do espiritismo, difícil de entender. Espiritismo é a sua expressão mais simples. E ó, participa do sorteio aí que a Pri tá anotando todos os nomes, tá? Quem quiser aí, deixa o nomezinho que a Pri vai sortear no final. É isso aí, gente. Muito bem. Vamos lá. E quem tiver perguntas pro Fernando também? Por favor, comentários também, vai ser muito bem-vindo. Fernando, vamos esticar aqui essa quarta. É necessário que a gente desconstrua alguns pensamentos, algumas ideias, a nós mesmos, no caso, para a gente conseguir absorver aquilo que a doutrina está nos apresentando. A doutrina, ela é muito simples, né? Ela tem o seu pilar básico, fora da caridade não há salvação. A partir do momento que nós vamos praticando a caridade, e caridade é tudo aquilo que nós fazemos com carinho, com ternura, com afeto. Qualquer coisa que nós fazemos, nós estamos praticando a caridade, certo? Então, quando nós ajudamos alguém que passa fome, nós podemos fazer isso com ou sem caridade, certo? Se você fizer com caridade, a pessoa vai ter alimento do estômago, que é fundamental, e também da alma. Se nós fizermos sem a caridade, ele vai ter só o alimento do estômago, e nós perdemos a oportunidade de crescer. É bastante simples a doutrina, nada mais elementar do que isso. Só. Mas a pergunta da Thaís, se nós temos que desconstruir pensamentos. Na verdade, a prática da caridade, ela já desconstrói os pensamentos que não nos levam a lugar nenhum. Então, por exemplo, se nós temos inveja, e todos nós temos, se muitas vezes nós temos raiva, nós temos ódio, e olhamos a doutrina, entendemos a prática da caridade e vamos praticando, esses pensamentos já vão começar a sumir. Porque nós vamos percebendo que quando nós praticamos a caridade, nós estudamos, nós vamos eliminando os pensamentos ruins por falta de espaço no cérebro. Porque a gente fala, eu estava com raiva e não dormia bem à noite. Mas agora que eu estou praticando a caridade, que eu estou entendendo o outro, tendo paciência, né? Eu estou começando a dormir melhor. Olha, eu estou começando a me relacionar melhor. Estou com novos objetivos. Eu acho que então é melhor ficar praticando a caridade do que ficar com raiva de outros. É melhor perdoar, porque eu estou me sentindo assim mais leve. Estou me sentindo com mais energia. Olha, eu estou perdoando e está me sobrando energia. Então, o pensamento ele não precisa nem ser desconstruído de forma forçada. Ele vai sendo eliminado. É mais ou menos assim, ó. A gente pega um copo
que tá copo de uma pia suja ali que a gente está limpando. Se a gente começar a colocar água limpa e deixar isso, né? Se não for uma coisa muito dura, como uma gordura, uma coisa, mas se for só um leite ali e deixar a água sozinha, ele vai transbordar, o leite vai começar a ir embora e a água vai continuar jorrando. Com o tempo, o copo vai estar limpo. E nós não precisamos fazer força pro leite sair. Ele saiu simplesmente porque primeiro ele foi diluído, depois ele foi diluído mais, depois ele foi diluído mais, até que sumiu. E não precisamos fazer força, não precisamos cobrar ninguém, né? Esse é o exemplo. Esse é o exemplo também. Ótimo. E esse é o exemplo também da evolução. Sim. Né? Isso, exatamente. Não é só a prática da caridade, bons pensamentos. Isso também vem, com tudo isso, vem a evolução. Isso. Que é o que estamos aqui para isso. Exatamente. Conforme a gente vai desenvolvendo alguns valores, na verdade, os outros automaticamente vão Isso. saindo sem esforço. Você não tem tempo mais, você não tem tempo mais para ficar, exatamente. Você não tem tempo mais para ficar pensando em tolices, sim, né? Sim, É mais ou menos assim. Depois que nós começamos a usar o celular, nós esquecemos de usar a agenda. Naturalmente. Nós não precisamos jogar a agenda fora. Aos poucos ela foi sendo eliminada da nossa vida. Hoje, se a gente não ficar sem bateria, a gente tem agenda ali, certo? Mas a gente não lembra mais de comprar a agenda para marcar telefone, endereço, isso aí ninguém mais faz isso. Nós podemos ter uma agenda para marcar compromissos, fazer anotações e tudo mais. O que é muito melhor do que a agenda digital. Porque o nosso aprendizado depende da caneta e o papel na mão. Sem isso, o aprendizado fica mais lento, certo? Isso daí... Mas a agenda foi embora naturalmente. E é assim com os maus pensamentos. É só colocar pensamento bom que o pensamento ruim vai embora. Muito bem. Fernando, para deixar claro, existe no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, conheço bem esse título, esse item, que é os bons espíritos, não sei se isso te lembra alguma coisa. Nossa, que bela experiência. Os bons espíritos. Os bons espíritos. Existe um trecho nesse item que diz assim: nada tem de misteriosa, falando em relação à doutrina. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? É uma pergunta que colocam. E eu te pergunto, é difícil então entender o Espiritismo? Ele foi feito para que todos possam entendê-lo. Apesar de que nem todos estão prontos para entendê-lo. É por isso que existem tantas religiões, né? Nós temos hoje no mundo, basicamente, 3 religiões, 3 linhagens de religiões principais e outras tantas que são necessárias para a evolução espiritual daqueles que entendem. Então, por exemplo, existem os católicos, os evangélicos, os protestantes, os budistas e os de Maomé, os islâmicos. Todos eles têm em sua essência o amor ao próximo. Todos eles, sem distinção. Todos têm o perdão, todos têm a paciência e todos nos levam a um plano espiritual. Todos têm o conceito de mundo espiritual, em vida futura, né? Em vida futura. Acontece que eles, os budistas, precisam daquilo. Eles nasceram em uma região ou num lado do mundo que precisam aquele tipo de religião para que eles evoluam. Eles praticam a caridade de uma forma do entendimento deles. Mas eles também precisam praticar a caridade para evoluir. Os evangélicos, e muitos às vezes
falam que a doutrina deles é muito rígida, muito fechada, é porque muitas vezes essas pessoas precisam de um controle maior. Ainda se faz necessário, né? Para a sua evolução. Existem os católicos que também têm a sua doutrina e o seu entendimento. Agora, existem os espíritas, que são os espíritos que em vidas passadas erraram mais de forma consciente. O que você falou que existem os espíritas, todo mundo se olhou e riu. Exatamente. Não, e riu. Né? Nós, os espíritas, precisamos da doutrina espírita, que nos traz uma liberdade que os outros não trazem, que nos traz uma luz diferente, não melhor, mas diferente, porque somos os maiores devedores. Somos nós que no passado sabíamos que estávamos cometendo um erro, e mesmo assim nós cometemos de forma consciente. E continuamos. E muitos ainda não aprenderam. E continuamos. Né? Então, ela é, como diz Kardec, ela é muito simples para aqueles que a compreendem, para aqueles que entendem que isto é melhor. Né? Eu, por exemplo, aos 19 anos, ainda um estudante universitário, adentrei ao primeiro centro, na cidade de São Carlos, Obreiros do Bem. E quando ouvi o palestrante, né, era uma casa, hoje deve ser até centenária, e quando eu ouvi o palestrante falando, aí depois o passe, e depois a água, e depois nós fomos embora, aí tinha uma biblioteca, e eu passei a frequentar, eu disse, é isso que eu vou fazer. Porque eu não era ateu na época, né? Eu tinha o conceito do Criador, mas eu era à toa em termos de religião. Eu não tinha uma forma um caminho de prática, né? Nós não temos na doutrina espírita o espírita praticante, o termo praticante, né? Aquele que frequenta semanalmente e tudo mais. Porque o verdadeiro espírita, ele pode nunca ter pisado num centro espírita. Mas se ele pratica caridade, age com caridade para os irmãos que mais precisam, ele é o verdadeiro espírita. Então, ela é muito simples de entender. É apenas o conceito de reencarnação, que nos explica tudo em termos da nossa vida. Ele pode não ser o melhor conceito para a evolução de outra pessoa, de outras religiões. Para nós, sim. Porque ela nos lembra diariamente o quanto nós temos que melhorar. Tá? Então ela é simples na sua essência. Obviamente ela tem termos complexos. Se formos ler Mecanismos da Mediunidade do Dr. André Luiz, ele é um livro muito complexo de se ler. Se nós vamos ler Evolução em Dois Mundos, é bastante denso, profundo. Então nós temos temas complexos. Por exemplo, tem um tema que é muito comum para nós e que a ciência jamais explica, que é, por exemplo, a materialização e desmaterialização de objetos. Muito comum na época do Chico, bastante comum também no período de Kardec, e que hoje não ocorre mais, porque não é mais necessário. Tá? Lá em Matão, com Kaibar Schutel, acontecia de vez em quando. Era assim, tinha o centro e o pessoal fazia esses trabalhos de materialização e desmaterialização. Ah, sério? Isso lá pelos anos 30, pelos anos 40, tá? E aí, no final do trabalho, o japonês lá do barzinho ia buscar as coxinhas. Isso está no livro da história, da biografia de Kaibar Schutel, certo? Então, ela é muito simples de se entender, mas existem os temas complexos, certo? E que muitas vezes é confundido. Só pegando um gancho rápido, eu já contei essa história aqui, a Thaís já sabe, a Priscila também, mas talvez as outras pessoas não saibam. Mas a gente, todo final do ano, a gente faz um Natal solidário lá num bairro de Catanduva e distribui brinquedos pra molecada.
E o primeiro ano que a gente fez, a gente formou filas e tal, e essa molecada veio pra, de menino, beleza, acabou a molecada, acabou os presentes, vambora, Candinho, né, vestido de Papai Noel, aí aponta 2 remelentinhos lá no... Ai, meu Deus, e agora? Chacoalha o saco. Chacoalhamos, apareceu 2 presentinhos. Isso quem conta, assim, pra quem ouve, parece que não é nada, cara. Mas se foi impressionante. Tem um amigo meu que faz parte da Panela Solidária, que toda vez que ele conta que ele tava do lado, ele chora. Cara, eu não sei de onde veio. Aí eu falei, eu sei, mas eu não. Mas eu também não sei. Eu sei, mas eu não sei. Eu não sei. Exato. Compartilhou essa história quando o Ari veio aqui, o Ari Dourado, e nós falávamos de milagres. Ah, entendi. Né? E a gente falava, lembra? Mas foi sensacional. Foi assim, que dá pra levar pro... Opa. Né? Se encaixaria numa situação dessa, Fernando? O que ele tá falando? Sim, é um caso... É aquela história. Allan Kardec pede para todo fenômeno ser estudado à exaustão para que nós encontremos uma solução no mundo material. Isto sempre, tá? Então todo fenômeno que acontecia, ele falava, primeiro a gente tem que ver se no mundo material nós não temos a explicação. Uma explicação. Se não tem, então nós precisamos recorrer ao mundo espiritual. Eu tenho um caso interessante também, né? Que aconteceu comigo mais ou menos nessa época. Eu ainda era estudante, ainda morava em São Carlos, mas já era espírita. Eu já era espírita. Eu estava... E na República, né, que eu morava, assim... Então tinha os dias de cada um comprar o pão, o leite, para poder tomar o café da manhã para ir para a escola. E aí, no meu dia, eu estava descendo, né? E aí me parou uma pessoa, que era um homem, mas jovem também. Na época eu era jovem, né? Tinha só uns 22 anos, 21 no máximo. Faz pouco tempo. Pouco tempo. E aí, ele me perguntou assim, ô moço, onde que fica a Santa Casa aqui? E de fato a Santa Casa ficava provavelmente uns 5, 6 quarteirões descendo a mesma rua que nós estávamos. Era só descer até o fim, chegava na Santa Casa. Falei, olha, desce reto aqui, pode ir. Chegou no fim, porque o prédio interrompia a rua, né? Vira à direita e você tá lá. Ô moço, o senhor precisa ir no médico? E eu falei assim, eu? O senhor precisa ir no médico. E por quê? O senhor tá com uma doença grave nas vistas. Eu falei, sério? Vai no médico, viu? O senhor tá com uma doença grave. Isso me assustou tanto que eu nem vi ele ir embora. Porque à época eu usava lente de contato e as lentes estavam estragando. Eu colocava a lente gelatinosa, e passava o tempo a lente ficava branca. E eu já estava indo ao médico. E os médicos, e a médica da época não detectava o problema. Ela simplesmente pedia uma outra lente na garantia, essas coisas assim. Mas aquilo me assustou tanto que eu procurei um médico em Ribeirão Preto. Pai de um amigo da época do cursinho, aquelas coisas assim, né? E aí eu fui, né, no doutor Jordão. Cheguei lá, como vai? Tudo bem, doutor. Eu vim fazer uma consulta de rotina. Não ia falar, né? Aí ele olhou, virou minha pálpebra e eu falou, nossa, que isso? Bom, depois do que isso, ele foi chamar todos os médicos Poxa vida. da clínica para ver. Ele falou, sua infecção é tão grande que eu não preciso de microscópio. Ou seja, e se eu procurar a explicação no mundo material, nós não vamos encontrar, certo?
não desmerecendo, mas pela forma que ele estava vestido, pela forma que ele falava, ele não teria um conhecimento médico para poder me dizer, sem pôr a mão em mim, de que eu precisava ir ao médico. Poxa vida. Isso aconteceu comigo. E até hoje eu não lembro do rosto, lembro mais ou menos da figura, mas não lembro do rosto. Lembro de onde foi, isso tudo, mas eu não lembro do rosto. Esses são os casos que tem que partir para a área espiritual para conseguir isso. Exatamente. São os causos, né? Exatamente. Poxa vida. Muito bom, Fernando. Ju, temos algum comentário, alguma pergunta? Marília Gabriela, tá se preparando aí, né? Quanto tempo temos, Ju? 10. 10 horas? 10 dias. Não, faltam pouquíssimas perguntas. Vamos lá. Fernando, por que a gente deve estudar a doutrina? Será que só ir no centro, ouvir uma palestra, tomar um passe? Porque na palestra a gente já tem bastante informação. Vamos pensar aí que no temos ano muito. Temos aí cerca de 40 e poucas palestras, a gente ouve, geralmente são temas bem diferentes, diversificados. Já não seria o suficiente? Eu tenho mesmo que estudar a doutrina? Temos. Temos que estudar a doutrina. Por um motivo muito simples. A palestra, ela realmente nos ensina. Nós temos conversas, temos os estudos, vídeos no YouTube, né, na internet. Mas acontece que muitas vezes nós, espíritas, esquecemos dos nossos pobres mentores espirituais. Nós esquecemos que eles estão ao nosso lado. E nós nos esquecemos que eles vão conseguir nos intuir e nós vamos conseguir passar para ele se nós tivermos sintonia espiritual. Se nós nos colocarmos em uma posição de que nós nos elevamos. Então, quando pegamos um livro para estudo, do Emmanuel, do Dr. Bezerra, nós estamos ali conectados com a parte boa, com sabedoria. Nós estamos conectados com histórias, né, dos livros. Isso eleva o nosso, na nossa aura espiritual, a nossa sintonia. E é nesta hora que o mentor nos ajuda. Também nós podemos estudar, por exemplo, os livros de Hermínio Miranda para entendermos como lidar com processos mediúnicos. E processos mediúnicos muitas vezes ocorrem fora da casa espírita. E nós, como enfermeiros ou como médicos, no último recurso, temos que ajudar as pessoas. E como ajudar uma pessoa que muitas vezes está em transe mediúnico, que não tem conhecimento da doutrina, não sabe nada de mediunidade, se nós não estudamos? Já aconteceu isso. Eu ajudei uma pessoa que estava em transe mediúnico. Só que o transe mediúnico dela, ele estava falando com uma voz grossa, né? Isso fora do centro. Fora do centro. A pessoa não era espírita e estava com um processo de influenciação muito forte. E aí, depois de conversar, fazer prece, eu sabia que aquilo ia passar, porque a gente estava em prece, a espiritualidade nos ajudou, falei, isso vai passar. Quando terminou, ele falou, aconteceu de novo, né? Falou, aconteceu, né, tal. Nossa, eu já fui tanto ao centro espírita e nunca consegui melhorar. Eu falei, eu sei por quê. Eu falei, porque sua mediunidade não é para centro espírita. Sua mediunidade é de Umbanda. Ele, você jura? Você pode ficar em todos os centros espíritas do país, você nunca vai. Porque você não vai, a sua mediunidade exige uma sintonia que as casas espíritas não têm. Mas falaram que a Umbanda é ruim? Eu falei, tem centro ruim também. Eu falei, não? Então, você precisa... Como que você identificou isso? Pela forma de falar e pela forma de agir, né?
Eu já havia lido algumas coisas sobre esse assunto. Eu já tinha conhecido uma casa de Umbanda, que era muito assim, parecido com a nossa, com a nossa forma de trabalhar com caridade, com ajuda ao próximo, com tudo isso. Eles apenas eram espíritos em evolução, como nós somos, certo? Mas estavam em evolução mesmo. Dentro daquela casa já havia estudos de Allan Kardec, já havia estudos de André Luiz, mas eles eram espíritos que ainda estavam, né, com um pouco mais de dependência de matéria. Aí o menino foi até aquela casa, que eu conhecia e que era muito organizada, e adivinha o que aconteceu? Ele nunca mais teve transe mediúnico na rua. Ele nunca mais viu cobra à noite. E ele pôde dormir sossegado. E como que eu pude ajudar essa pessoa? Estudando. E tendo esse conceito de sintonia mediúnica. Pensou? Tá no meio da rua. Ô, uma cobra aí, uma cobra, pula! Olha como é importante o estudo, no caso do preparo e Pula cobra aí! E realmente, eu acho que a maioria dos espíritos ali ia falar, não, você tem que ir lá no centro espírita estudar. Começa lá no livro dos espíritos, depois você vai no livro dos médiuns. Talvez não teria resolvido, né? Não teria resolvido. E a gente tem que abrir a cabeça um pouco. Exatamente. Também. E que a gente, às vezes, embora a doutrina não seja proselitista, a gente quer muitas vezes convencer as pessoas. Porque é mais fácil. É mais fácil. É verdade. Olha como temos que nos educar. Para finalizar, a última pergunta. Fernando, qual que é a parte essencial do espiritismo? A parte essencial é a prática da caridade. É a prática do amor ao próximo, do perdão, né? É a prática principalmente de nós nos reconhecermos como espíritos devedores, né? A doutrina, ela é linda, ela é simples e a gente complica bastante, né? A gente complica porque podemos estudar tudo, ler tudo, podemos falar bem, mas se nós não colocarmos em prática a caridade, nós vamos parar, depois do desencarne, no mesmo lugar que a gente foi da outra vez. Sem crescimento, sem luz espiritual, sem luz interior, onde nós vamos olhar, né, e vamos falar assim, quanto tempo eu perdi, né? Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, já é muito conhecido que ninguém procura os bens materiais, ninguém fica lá. Por quê? Porque muitas vezes a gente está em uma situação difícil. Mas depois que nós nos equilibramos e vamos para a escola, vamos para os hospitais, e que passam aquele filminho na nossa frente, né? E eles mostram assim, olha, agora que você está equilibrado, nós vamos mostrar o filminho da sua vida. Eles mostram o filminho. Mas depois disso, eles mostram uma outra coisa. Eles mostram o gráfico assim, previsto, realizado. E geralmente como é esse gráfico? Tira isso aí. Previsto. Estou. Olha, você vai encontrar essa pessoa, você vai encontrar aquela, esse aqui você vai perdoar, esse aqui. E aí no realizado, em geral, é menos. Agora, com a prática da caridade, o realizado aumenta muito, certo? E, em geral, ele diminui algumas penas. Vocês conhecem aquela historinha do sujeito que chegou lá no Chico e perdeu o dedo, né? Perdeu o dedo e ficou arrasado, porque era uma pessoa muito caridosa. Não acredito que seja um espírita, mas era uma pessoa muito caridosa, amor ao próximo, era líder comunitário, ajudava as pessoas que precisavam. E ficou arrasado, porque mesmo com tudo isso, ele perdeu o dedo no trabalho, né, numa serra, e foi falar com o Chico, né?
Aí o Chico, né, já sabia de tudo. Ui, que bom, você veio aqui, como você tá, né? Eu não tô bem não, né, Chico? Mas por quê? Olha aqui meu dedo, olha, sou uma pessoa tão boa. Teve sorte, hein, irmão? Como tive sorte? Perdi o dedo, agora ficou mais difícil para trabalhar. Então, irmãozinho, mas é que é o seguinte, na vida passada, você foi um senhor de engenho. E você, muitas vezes, era bastante maldoso com seus escravos. E aí teve um fujão que você resolveu colocar o braço dele na moenda. Então você veio para perder o braço. Mas a sua caridade, o seu amor ao próximo, a sua dedicação, fez que você perdesse só o dedo. Então essa é a essência da doutrina. Os conhecimentos de reencarnação, vida em outros planetas, os conhecimentos de comunicação, mediunidade, eles são essenciais ao conhecimento do espírita. Mas o mais importante é como está escrito em Coríntios 13. Agora me restam 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a mais importante é a caridade. Então aprendam. Porque é fora da caridade que não há salvação e não fora do espiritismo. Né? Exatamente. A doutrina espírita, ela tem uma visão sobre a salvação, que é o que nós chamamos de evolução espiritual. Mas todas têm, né? Então, fora da caridade, da prática do amor ao próximo, que é a essência da palavra de Jesus, não tem salvação, não tem evolução espiritual. E nesse caso do previsto e realizado, quando a gente fala, o previsto e realizado, a gente já acha que o realizado sempre vai ser ruim. Nesse caso, o previsto foi o braço inteiro, mas o realizado foi só um dedinho. Foi só um dedinho. Então que vai ser sempre negativo, jamais. A gente não pode mudar o realizado para melhor em relação ao previsto. Exatamente. Isso é muito de acordo com o que quando as leis divinas percebem que os nossos esforços estão acima do que nós combinamos, eles vão nos dando mais oportunidades de aprendizado e de conhecimento. E as costas vão enlarguecendo. Exatamente. As asas vão aumentando. Então neste livro que vocês vai indicar pra gente, fala sobre realmente o que, mais ou menos? Você tem um livro para indicar pra gente. Isso. Eu gostaria de indicar um livro que faz parte da coletânea de livros de romances históricos de Emmanuel. Então nós temos 50 anos depois, nós temos Ave Cristo, nós temos há 2000 anos, acho que Esmeralda. São livros históricos do início do cristianismo. Tá? Eu gostaria de... São livros que falam da perseguição aos cristãos nos primeiros séculos, como os cristãos tinham que se reunir para que eles tinham que usar técnicas, né, para se reunir. Entre elas está o senta, levanta, ajoelha na Igreja Católica. Vocês sabiam disso? É uma forma de enganar os soldados romanos, porque os romanos, eles também tinham esse tipo de ritual em relação aos seus deuses. Senta, levanta, ajoelha, senta, levanta. Então, quando os soldados chegavam, os primeiros cristãos também faziam isso. E isso foi entrando dentro da Igreja Católica como um ritual. Tem todo o significado hoje em dia. Né? Dentro da Igreja Católica eles têm todo um conceito do porquê que você senta, porquê que você ajoelha, porquê que você está de pé, tá? Mas isso vem dessa história, tá? Na Igreja Católica, por exemplo, tem o conceito da vela. E por que a vela é luz?
Porque eles pregavam e estudavam dentro de cavernas, para ficar escondido. Então tinha que pôr as velas. Então é por isso que os católicos têm a vela como símbolo de luz. Porque era através da vela que você podia fazer os estudos do Evangelho, que já existiam, e era um pouco diferente, mas você tinha esse conceito. O porquê do sinal da cruz? No caso, eu pensei que era um cristão também, né? Eu estou chamando de Emmanuel, né? É. Mas o nome do pai, para se reconhecer entre os cristãos. E o livro, né, que eu gostaria que todo mundo que você pudesse ler, chama-se Ave Cristo. Né? Ave Cristo descreve toda a grandiosidade de Roma naquela época, e tem o personagem assim meu, que é favorito, chamado Quinto Varro. E Quinto Varro, com todo o seu sofrimento, toda a sua história, tem uma frase que me marcou quando eu li e não esqueci. Chama assim, ele fala assim: só um mal devemos temer, o de uma consciência culpada. Porque uma consciência culpada, nenhum mentor espiritual consegue nos ajudar. Nós não permitimos essa interação, essa cumplicidade com o nosso mentor, quando a nossa consciência está culpada. Ele não consegue chegar até nós. E aí somos suscetíveis a todos os problemas. Aí estamos vulneráveis. Do resto, não devemos temer mais nada. Ótima indicação, gente, de leitura. Ave Cristo. Muito bom, obrigada, Muito Fernando. Ju, e aí? Vai lá. Bora pro nosso bate-bola? Vamos. Fernando, nós temos um quadro aqui, criado recentemente, que se chama Bate-Bola com o Convidado. Sei. Estilo Maria Gabriela, né, Ju? Vou te falar uma frase, o comecinho de uma frase, e você vai concluir ela com o que vier à sua cabeça. Pois não. Bem rapidinho, tá? Pois não. E lembrando que, gente, nada disso é combinado, ele não sabe, tá? Não sei mesmo. Não sabe. Então vamos lá. Eu trocaria a palavra difícil por... Falta de persistência. Cuidado. Ao estudar a doutrina, você poderá... Perceber que os seus esforços são muito pequenos em relação a tudo aquilo que precisa. Muito bom. Mais ainda que conhecer o Espiritismo. Nós temos que praticar o que ele pede, o que ele nos ensina. Se eu fosse escrever, deixar um opúsculo que fosse ajudar a humanidade, o tema seria... Vencer o orgulho. Vencer o orgulho. Eu indico a leitura de O Espiritismo na sua expressão mais simples, mas... Indico que devemos ler os livros do Dr. André Luiz, os livros de Emmanuel, os livros de Sheila, todos os mentores, né, espirituais, que nos ensinam a entender, né, a doutrina, porque o espírita, ele crê porque entende. Muito bem. Jesus e o Espiritismo. Jesus, ele é o pilar da doutrina espírita, né? Jesus, quando na parábola da mulher, na passagem da mulher adúltera, ele nos ensinou simplesmente perdão, entendimento e caridade. Muito bom. E para finalizar, Espiritismo e você? O Espiritismo, eu acredito que já tenha até sido em outra vida. Porque quando nesta encarnação me foi apresentado, eu simplesmente achei que eu estava lembrando as coisas. Muito bom. Espiritismo e você, então a gente pode finalizar como reencontro? Reencontro. Muito lindo. É isso. É isso aí. Agradeço. Obrigado. Que lindo, muito obrigada. Muito bom. Adorando esse quadro. Fernando Lazzarini, de Palmares Paulista. Pessoal, então segunda-feira palestra aqui na Casa Espírita Caminho de Luz é com Alexandre Rios, de Pindorama. O tema é Ideologia de Gênero e haverá confraternização da família Caminho de Luz. Todos estão convidados. E é todos mesmo, tá, gente? Todos estão convidados pra gente encerrar esse ano aí com festa, com comemoração. Sexta que vem, nosso convidado será José Arthur, será o último do ano, né? Sim, exato. Então José Arthur vem com o tema Natal na visão espírita.
Isso aí. Será o nosso último programa deste ano. Depois, em 2019, retornaremos. E o programa Espírita Caminho de Luz está mudando, né, Thaís Soares? Tá, temos novidades. Tá vindo novidade por aí, então não deixe de inscrever-se no canal do YouTube. Curta a nossa página no Facebook, porque é por lá que a gente vai começar a fazer as transmissões ao vivo, né, a partir de 2019. Exatamente. A gente o primeiro programa de 2019 vai ser feito, a gente vai passar a data certinho de quando vai ser esse primeiro programa, porque a gente vai ter um tempinho aí de férias, né, Ju? E o primeiro programa já vai ser transmitido pela página do programa. Então, quem está acompanhando a gente, quem está vendo esse vídeo, mesmo que não seja ao vivo, não deixe de curtir, tá? É isso Programa aí. Espírita Caminho de Luz. Ó, o Newton Stuck vai estar dia 15... Dia 15 já foi? Não, que dia que amanhã. Vai estar em Birá, 1h da tarde. União de Birá, no Centro Espírita. Depois de amanhã, Duartina, também às 13 horas. Duartina Tênis Clube. 17, ele vai estar em Clementina, às 6 da tarde. Espírita Amor e Caridade. E no dia 20, em Frutal, às 6 da tarde, Grupo Espírita Irmão Sheila. Eu quero dar um recadinho também do pessoal da Arcos. Nós, quando eu digo nós, é porque a Arcos, nós somos em quase 50 ONGs reunidas em uma só, né? Então a gente está num desafio de Natal. A gente começou essa campanha dia 21 de novembro. Tá? Acho que Catanduva já está até entediado de ver o nosso cartazinho, o nosso panfletinho, mas é para um bem maior, gente. Então termina a campanha no dia 20, temos poucos dias aí. A gente começou com doações espontâneas, igual Criança Esperança, de qualquer valor, tá? E também temos uns kits de Natal, que são 5 cartões de Natal, que a gente perdeu esse costume de mandar cartão de Natal, é tudo WhatsApp, Facebook. Infelizmente. Né? Então a gente está tentando resgatar essa tradição. Cada kit contém 5 cartões e custa R$10 o kit. Então, são essas entidades que serão beneficiadas com todas essas doações, que é a Visão Futuro da Bapuã, Casa Sinharinha Neto, AVCC, Renovar, Casa de Apoio à Criança, Caritas Diocesana, Sonhos Constroem Futuro, Amor e Caridade, Associação Recomeçar, Recanto Azul, Lar São Paulo Apóstolo, Amor Exigente, Avoian, APAI, Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro, Mensageiros do Amor, Lírio dos Vales, Associação Sempre Viva, EFIV, UCAP, a Panela Solidária, Caminho de Luz, Associação Beneficente Amigo Germano, União, Educandário São José, Lar da Criança e Lar dos Velhinhos. Gente, isso aqui, para vocês terem ideia, não tem uma religião, são casas de apoio à criança, a dependentes de substâncias psicoativas, a Panela Solidária, que, né, leva comida para o pessoal de vários bairros, a PAI. Então é para um bem maior, tá? De várias associações que fazem o bem, né, Ju? Exatamente, ó. Tá aqui a conta, contribua com qualquer valor. Eu sei que tá saindo ao contrário aí, mas é bem fácil. Vamos. A gente está dando um start, porque em Novo Horizonte está dando super certo, faz 9 anos. Que legal. Parece que o ano passado eles arrecadaram quase R$400 mil. E isso vai ser distribuído para 27 entidades. Então, de repente dá aí para passar todas o ano até sem ficar dependendo de um, de outro, e consegue trazer um pouco mais de conforto para quem precisa de... Que é difícil manter, né? Essas Exatamente. Hoje a Arcos tem página no Face, algum site que o pessoal pode entrar? Está sendo montado. A gente está desenvolvendo, né, páginas, mas eu vou trazendo mais informações. Mas quem precisar entrar em contato pode ser com você? Pode ser comigo mesmo. Está marcado, inclusive, na legenda desse vídeo. Júlio Messias, pode acessar o Facebook dele, então, quem precisar de mais informações, né, Ju? Isso. Pode entrar em contato, pode procurar o Face da Panela Solidária também. A gente está
uma campanha muito legal. Muito bom. A gente conseguiu um espaço no shopping, a gente está tendo apoio de várias empresas e se Deus quiser a gente vai conseguir arrecadar um bom montante aí para passar 2019 assistindo muito mais pessoas, que é a caridade. É isso aí. Exatamente. Feita de uma forma muito bonita e muito verdadeira. Muito bem. Certo? São os braços que a espiritualidade conta aqui na Ó quem vai sortear hoje. trabalhar. É só pegar um papelzinho. Duda! Bora lá, gente. Boa sorte pra todo mundo. Gente, é um livro de Leon Denis. Papelzinho e dali, ó. Da caixinha e daqui. Pode deixar ela ler? Pode ler. Pode ler. Lê, Duda. Que rufem os tambores. A gente precisa colocar essa vinheta aqui, hein, Ju? Nossa. Ai, meu Deus, esse nossa foi alguém que já ganhou algumas vezes. Entrou agora há pouco, né, Josi Risati? Mas ganhou. Aí, ó. Irmã vale, parente Eu acho vale? que não deveria valer. Josi, desculpa, mas... Tô brincando, Josi. Muito bem. Faça uma boa leitura, depois que leu, passa pra frente, não deixa parado, porque a gente tem que, né, disseminar. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Mais uma sexta-feira. Esse foi o 51º, né? 51º, Júlia, você tem noção disso? Faz mais de um ano Parece já. que foi hoje que eu te Estamos- liguei. Júlia, aí, você topa? Topo, vambora, vamos. E a gente amadureceu, olha isso, gente. 51º programa. Fernando, Parabéns. cara, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. A Thaís, de certa forma, ela é muito, muito grata a você por tudo que fez, transformou a palestrante aí. Sim. Eu também na Hortência, a gente teve algumas conversas muito bacanas, né? Nós temos 3 oradoras aqui. Né? Temos 3 oradoras aqui na casa. Né? Então a gente te agradece muito. Eu sei que é difícil uma sexta-feira, 8 horas, a esposa ali fora esperando, né? Sair para jantar. Foi muito bom. A gente Eu espera que que em agradeço. 2019 você possa retornar também. Com pra... certeza vamos estar de volta com outro tema. Alguns temas que... A doutrina é muito rica em temas. E nós, todos eles têm a função de nos tornar pessoas melhores. E todos eles com a função de nos estimular a nossa reforma íntima, né? Que é a desconstrução dos pensamentos ruins. Então, com certeza, vamos trazer novos temas, seja do Evangelho, seja um tema dos livros do Dr. André Luiz. Então, estamos aí para isso. Qualquer que seja, vai ser muito bom, Vai É ser verdade. ótimo. né? Exatamente. Muito bem. Obrigado Ah, você. eu que agradeço. Eu queria Mais uma agradecer sexta-feira. demais, demais. Ju, Pri, a gente sabe o esforço que vocês fazem para estar aqui. Fernando, em especial, você. Você sabe o quanto eu te admiro. Já te falei isso várias vezes. Não quero fazer homenagens póstumas, não. Foi bom que a gente fale enquanto tá encarnado. Exato. Te admiro demais mesmo. Sempre falei isso. Como você foi crucial, né, na minha vida, num momento que você nem imagina, mas chegou no momento certo mesmo. Te admiro muito. Foi muito bom ter você aqui, tá? E quero realmente que em 2019 você volte. E como o Fernando falou, nós temos mais 2 oradoras aqui. São Exato. minhas colegas de turma, que eu Isso. adoro muito, que a gente aprendeu a se admirar e a gostar uma da outra. A Neuza já falou aqui, a Gi já está convidada para falar ano que vem. E com certeza vocês verão esses rostos lindos aqui. Muito mais vezes. Muito mais vezes em outras casas também. Até a porque Duda. O Fernando sempre nos motiva aí e eu tenho certeza que, né, teremos aí um caminho bem legal para trilhar. É isso aí. Muito obrigada, viu, gente, por vocês também terem vindo. Duda, um beijo. Karen, muito obrigada, viu? Valeu, A Karen Dudinha. também. futura aluna do Futura Fernando. oradora. Valeu, Dudinha. gente. Gi, obrigado. Neuzinha, Karen, Pri. Ao pessoal aí de fora também, valeu. Muito, nós vamos ter que aumentar. Gente, tá assim aqui hoje, ó. Tá uma alegria só. Mas legal. Obrigado ao pessoal da Rádio Nova Era que acompanhou a gente aí ao vivo. A gente teve uns probleminhas de áudio aqui, mas tudo resolvido. Se não tiver problema, não é a... Ah, se não tiver problema, Então, o programa, não é né? nosso programa. O pessoal do Facebook, muito obrigado, valeu. Obrigada, gente. Até a próxima, fiquem com Deus e vamos fazer a prece. Faremos a prece. Fernando, por gentileza, poderia fazer a prece? Pois não? Vocês acharam que eu ia esquecer da prece, né?
amigo Jesus, mais uma vez temos a oportunidade de divulgar a tua palavra. Mais uma vez temos a oportunidade, como diz Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Então, muito obrigado pelos recursos, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por aqueles que ouviram ou que irão ouvir estas palavras de cada um de nós. E muito obrigado pela doutrina, pela clareza de seus ensinamentos, de que tanto precisamos. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Você ouviu o programa Espírita Caminho de Luz, de volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite.